Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, misericordioso, escolhe quem Ele quer e precisa de discípulos missionários decididos a permanecerem com Ele sempre e para sempre no amor. Irmãos e irmãs, Jesus, sacramento do Pai, o enviado do Pai, subiu ao monte e fez uma vigília, estando ali com o Pai em oração profundíssima. Para quê? Para que no outro dia pudesse também escolher aqueles que o Pai queria. E a vontade do Pai é a vontade do Filho, no Espírito Santo. Por isso nós ouvimos que Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram até ele. Então Jesus designou 12. Para quê? Para que ficassem com ele. Primeiramente, todos aqueles que são chamados por Deus a serem discípulos missionários do Cristo, precisa ter, eu e você, cada um, essa consciência que faz parte do nosso chamado, primeiramente estar com aquele que nos chamou. O Senhor nos chama porque Ele nos ama. O chamado de Deus para sermos seus discípulos missionários é uma prova de sua generosidade. Então, antes de tudo, antes de pregar, porque prossegue o Evangelho dizendo que ficassem com Ele e para enviá-los a pregar. Antes da pregação, antes de falarmos com Jesus, falarmos sobre Jesus, é falarmos com Jesus. É vivermos essa partilha, essa transparência, essa comunhão crescente com aquele que nos deu uma vocação imerecida. Não é questão de mérito, é questão de graça. Por isso, precisamos estar com Ele, porque aquele mesmo que nos chamou é quem vai ser o garante, o sustento para o nosso chamado. Aí vem a lista daqueles que Ele chamou para ocuparem o lugar das 12 colunas da igreja nascente. Os 12 apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado. Aí o nome, que vai de Simão Pedro até Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Mas como é que Judas chegou a esse ponto? Judas não esteve com ele? Judas não viu os milagres, os sinais, os prodígios? Ele não fazia parte daquele grupo dos 12? A vocação dele não era
ser uma coluna da igreja? Sim, tudo isso e muito mais. Só que esse estar com Jesus é mais do que estar na missa, estar numa oração, estar com a Bíblia aberta, estar. É muito mais do que estar, é ser com Jesus. É reconhecer que nele nós somos, nos movemos. Reconhecer que ele é o nosso fundamento, ele é o nosso centro, ele é o nosso tudo. Se assim não for, mesmo tendo o chamado, infelizmente, podemos estar do ladinho deste nome aqui, no último da lista. E o mais triste não é estar no último da lista, é tornar-se um traidor. Um traidor daquele que nos chamou. Um traidor daquele que nos chamou e nos chama a estar com Ele. E permanecer e aprender a ser com Ele aquilo que Ele quer. E o que nosso Senhor quer? Que eu e você sejamos fiéis ao nosso chamado. Diga para a pessoa que está aí do seu lado: a vontade de Deus a seu respeito é que você seja com Ele fiel à sua vocação. E permita-me dizer dessa vocação comum a todos nós, a vocação de discípulos missionários, a vocação de sermos aprendizes desse coração misericordioso de nosso Senhor, a vocação de espalharmos a sua boa nova, a vocação de demonstrar para o mundo que nós somos discípulos e missionários, não por méritos pessoais, não por capacidades pessoais, mas porque Ele nos chamou e nós confiamos plenamente nele. Mesmo se ao longo do caminho vamos fazendo experiências com a nossa fraqueza. Me recordo, por exemplo, que quando eu fui ordenado padre, eu fui enviado para Lavrinhas, no meu primeiro ano, na casa de formação. E um dia, vendo lá os discípulos sendo atendidos pelo mestre, que era o diácono Nelsinho, eu também quis receber oração, ser atendido. E ele me acolheu, orou por mim e fiquei muito à vontade para dizer para o meu irmão de comunidade dos meus sentimentos e do quanto que, mesmo com toda a convicção que Deus tinha me escolhido, me chamado para ser padre, eu me via inseguro, com medo de não dar conta dessa vocação. E conforme eu ia dizendo, eu comecei a chorar. Ele me acolheu e me indicou que eu fosse para a capela onde o Santíssimo estava exposto. E que experiência maravilhosa. Ali, nosso Senhor segredou o meu coração, que Ele que tinha me acompanhado todo aquele tempo, até chegar no diaconato, e eu tinha recebido graças em relação ao diaconato. Agora, que era padre, Ele tinha me dado também outras graças, e o mesmo que tinha me dado a graça ao longo daquele tempo todo, que eu podia confiar nele, que ele ia continuar me dando as graças que eu preciso. E eu prossegui. Hoje são 15 anos de padre, fiz dia 12 de dezembro do ano passado, e continuo como que ouvindo essa voz de nosso Senhor, que Ele que chamou é que é o garante da nossa vocação. Mas o que o diácono fez? Orou por mim e me indicou o Santíssimo Sacramento. Estar com Ele, estar aos pés do Santíssimo Sacramento. Não é fácil para nós sermos aquilo que Deus nos vocacionou. Nem como padre, nem como casado,
nem como um viúvo no Senhor, um solteiro que vive no Senhor. Nada disso é fácil. Mas na base de tudo isso está o nosso chamado à santidade. Sermos discípulos missionários fiéis ao Senhor é sermos santos. E ninguém vai ser santo se não estiver com Ele. Diga comigo, eu quero Jesus. Ser santo. Ser um discípulo missionário, fiel à tua vontade. Por isso eu quero confiar, Jesus, plenamente em ti. Tu que és superior às minhas fraquezas, superior às tentações, superior aos sofrimentos nessa vida. É o que ouvimos na primeira leitura, na carta aos Hebreus, capítulo 8. Irmãos, agora Cristo possui um ministério superior, pois Ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. Vivamos das promessas daquele que é superior a tudo, meus irmãos. Não fique preso nas suas misérias. Não fique com os dois olhos voltados para as suas fraquezas. É o que eu aprendi nesse acontecimento que eu partilhei rapidamente, há mais de 15 anos atrás. Ali eu aprendi aquilo que Santa Faustina ouviu de Jesus. Um olhar na miséria e o outro na misericórdia. Dá uma olhada para esse mosaico tão belo do santuário do Pai das Misericórdias. Podemos contemplar que Jesus é o mediador entre nós e este Pai. Um Pai que está com os braços abertos, é Pai das misericórdias. Por isso, um Pai que conhece as suas misérias, conhece aqueles mecanismos dentro de nós que nos pode levar à falência vocacional. Ele conhece, Ele é Criador, Ele tudo sabe sobre nós. E Jesus, que possui esse ministério superior da misericórdia, intercede constantemente por nós. Então, que tenhamos o nosso olhar voltados para o Pai, em Cristo Jesus. E claro, também voltados para as nossas misérias, principalmente para que quando um irmão cair ou continuar no chão, tenhamos paciência, tenhamos misericórdia e nunca um dedo em riste. Ah, você é um infiel, você não é um chamado, você não é capaz de seguir Jesus, de permanecer no matrimônio, de ser padre para sempre. Não. Quem olha para a misericórdia e olha para as misérias, sempre será capaz em Cristo Jesus de estender a mão para quem caiu naquela certeza. Se eu não estou no chão, é por graça e misericórdia e para que eu ajude o meu irmão. CançãoNovaPlay.com. Assine já!